Da nossa formação em direto, Cozinha com Chefe. Eu acho que estas formações ou estas sessões fotográficas e filmadas acabam de ter algum interesse para quem está a acompanhar a formação da escola, mas também para alunos de fora da escola. Eu acho que há grande possibilidade de nós começarmos a fazer formação online. Essa formação acaba por ter surtir bastante efeito para pessoas que estão distantes e não só. Já fizemos algumas experiências e tem resultado. Hoje trago-vos um bife vazio que vai ser confeccionado de uma forma diferente daquilo que é habitual. Já começamos a implementar esta técnica nas formações de cozinha, por isso fica aqui um modo para os alunos que já passaram a buscar, outros que vão passar, por isso esta técnica acaba por ser uma técnica que vocês podem aplicar com carne de vaca, com vitela, com frango, com peru, com a carne com porco, com a carne que vocês gostarem de comer. Nós, para adiantar um pouco, para não ficar tão demorada a formação, acabamos por pôr a batata a cozer. A batata que nós vamos utilizar é uma batata que eu gosto imenso, que é uma batata pequenininha, que é da marca Vitacresce, mas pode ser outra batata lavada que vocês gostem. Esta tem uma particularidade que não sabe, não é tão doce quanto alguma batata que nós compramos, pequenina, com casca muito fininha, por batata nova. Por isso gosto desta batata em particular, gosto bastante desta batata. A batata vai iniciar a cozedura em água fria. Depois, quando começar a borbulhar, não precisa de estar a ferver, ela precisa de estar na água assim quente, não precisa de estar a ferver, para que ela possa cozer sem desfazer. Por isso mantemos assim inteira a batata. Não descasqueie, não dê golpe, simplesmente ela coze, para ter uma cozedura uniforme, fica bonita, porque depois ela vai ser servida inteira também. Resulta com batata vermelha, embora depois no prato morra um pouco a cor, porque não vai ter aquela apresentação bonita e que faça contraste com as ervas aromáticas que nós vamos usar. A frigideira também é uma frigideira normal, esta é antiaderente, mas podia ser uma de ferro, podia ser uma de copo, podia ser a frigideira que quisessem, não tem problema. O bife simplesmente é temperado com sal grosso, por isso eu tenho 2 bifes de vazio, podemos perfeitamente utilizar um por pessoa, tem aproximadamente 200 gramas de carne. Uma colher de café é o que basta por pessoa, por bife, não precisam pôr mais. Nós vamos ter a aplicação das ervas aromáticas e as ervas aromáticas depois acabam por nos dar a sensação de sal, por isso não vamos dar nem ter a possibilidade de castigar o bife com sal, porque não é necessário. O sal que ele vai libertar na frigideira poderá ser utilizado para o molho, mas eu vou utilizar a mesma frigideira que vai ficar com alguma caramelização da carne para depois utilizar na batata que vai ser salteada. Ervas aromáticas, todas aquelas que vocês quiserem. Aqui eu contraria um pouco a aplicação que eu vos recomendo de utilizar ervas apropriadas para peixe, ervas apropriadas para aves, ervas apropriadas para porco. Misturem tudo, não tem qualquer problema. Agora sim, ervas secas, sim, podem usar a folha de louro, orégãos, que depois ainda vou buscar que falha aqui, que me lembrei agora. Depois as especiarias eu tenho a pimenta, tenho os coentros. E aqui sim, faz alguma diferença, nós utilizamos estes secos. Orégãos secos também, que é a flor. De resto, frescos, por favor, sempre frescos, na possibilidade de fazer este molho ou esta composição. Se forem secos, eu acho que não vão surtir tanto efeito, porque a erva vai hidratar, não consegue hidratar, ou seja, nós vamos ter gordura no prato, nós vamos ter azeite virgem extra, o bife repousa nessa gordura, por isso não vai ser um tempo suficiente para que a erva seca hidrate ou reidrate no azeite, que não vai conseguir. Por isso vamos utilizar alho também, alho fresco, e vamos utilizar massa de pimentão. Azeite virgem extra, porque vou aplicar o azeite na possibilidade de usar só azeite virgem, seria para untar, digamos assim, a carne. Que eu, como vejo que a carne tem bastante gordura, não sei se a Rosa consegue fazer a aproximação da carne. Imagina que vocês tinham um bifinho de frango, convinha que vocês massajassem primeiro com um bocadinho de azeite o bife de frango, para depois ele ir à frigideira que já está quente e não queimar, por isso acaba por formar uma caramelização diferente. Se nós temos um bife de vaca, um bife novilho, que é o caso, temos bastante gordura, temos uma carne até bastante marmoreada, deve ser extremamente tenra, eu acho que esta gordura é mais que suficiente para libertar aquilo que nós queremos na frigideira, sem adição de outra gordura. Se for outra gordura, depois terá um pouco de banho, ou um bocadinho de azeite virgem, ou refinado, ou óleo mesmo, mas nunca virgem extra, porque nós vamos usar a virgem extra para fazer o molho, digamos assim. Sal grosso, vinagre, vou utilizar um bocadinho de vinagre de vinho tinto e vou começar então por corar a carne. Vejam. Antes de começar, bom dia aos resistentes, Luís, Augusto e tal, pronto, já entraram. Era só para cumprimentar quem já cá está. Muito bem.
Nós enviamos a lista de ingredientes ontem, ao final da tarde, por isso, se quiserem acompanhar, podem acompanhar, se quiserem fazer seguir, podem fazer seguir. Se tiverem dúvidas, estaremos dispostos online para ajudar essas dúvidas. Reparem, eu tenho um bife aproximadamente de 1,5 cm e aquilo que eu digo, vocês podem medir a carne, não é preciso andar com medições de precisão. Vejam que tem aproximadamente 1,5 cm e aquilo que vocês vão dar é 3 minutos, ou seja, o dobro do tamanho que vocês têm em carne. Ou seja, a grossura da carne é 2 cm, podem dar 2 minutos de cada lado, como podem dar 3 mais 1, porque depois a carne vai repousar. E ao repousar vai libertar sucos esses que serão aproveitados no molho. Por isso não precisa estar a pensar se a carne fica bem ou mal passada, mas se tratar, por exemplo, de um frango que esteja alto, as pontas vão ficar sempre mais bem passadinhas. O que eu tenho que calcular a medida é da altura do centro do peito do frango e não a extremidade que é fina. Por isso a extremidade, se o centro tiver 3 cm de altura, que é bem provável que isso aconteça, até mais, nós vamos ter que dar obrigatoriamente os 6 minutos, ou podem compensar um bocadinho mais se estiverem com algum receio, mas depois ao seu tempo vão-se habituar que o tempo acaba por ser ajustado ao vosso gosto. O frango não precisa ficar seco, que é o medo de muitas pessoas é confeccionar frango e deixá-lo seco, mas precisam deixar o frango no ponto certo, suculento, para que não seja necessário ter que adicionar o que é que seja, porque se come bem o frango daquela forma. Por isso, aquilo que eu vou fazer é, agora a frigideira já está quente, neste tempo ela esteve a aquecer. Há uma coisa que eu faço que é muito engraçada, que é pôr um bocadinho de água na frigideira. Não sei se a Ana quer filmar este bocadinho. Eu vim pedir que é a dança da água, não é a dança da chuva, é a dança da água. Ao colocar uma gotinha ou um bocadinho de água, elas dispersam, mas depois acabam por se encontrar. Ou seja, eu pus água e elas agora encontram-se. Como se fosse uma gota de mercúrio. Estão a ver? A gota a encontrar. Ó, já está. Isto significa que a frigideira está bastante quente e não preciso estar preocupado com o bife cozer na frigideira. Simplesmente pousar a carne e a partir deste momento contar mentalmente. Não preciso estar ao zero. Eu tenho um relógio atrás de mim, sei que são 17 naquele relógio. Tenho outro aqui atrás de mim também, ao meu lado também marca. Por isso, aquilo que eu quero agora são 1 minuto de um lado, 1 minuto e meio de um lado, 1 minuto e meio do outro. Por isso posso dar 2 minutos mais 1 e vai repousar nesta taça onde eu vou fazer o molho. O molho é interessante vocês compreenderem como é que se faz, porque nós temos a possibilidade de fazer um molho fresco, bom, saboroso, sem nada de especial. Vamos utilizar então ervas frescas. Eu tenho a salda, a segurelha. Se eu puder tirar estas ramificações assim mais tendinhas, tiro. Se eu achar que não faz diferença, deixo ficar. Um bocadinho de tomilho. Embora eu adore o tomilho Bela Luz, este tomilho também é bastante interessante. É um tomilho comum, mas é muito interessante porque também tem notas cítricas, o que também lhe confere um sabor bom. Alecrim. Se o alecrim for terrinho, podem deixar ir o alecrim com a haste inteira. Salsa. Contrariamente àquilo que eu digo, hoje e nesta receita podem até juntar como é que se chama? O coentro. Os coentros misturados com a salsa normalmente anulam-se, mas aqui ficam bem. Folha de louro, um dente de alho esmagado. Eu tenho aproximadamente 1 minuto já passado, vou esperar mais um bocadinho para fazer o restante tempo. Um dente de alho que eu também vou juntar à mistura. Depois vou colocar também sementes de coentro, mais ou menos 1 colher de café para os 2 bifes chegam. A pimenta será moída ao momento, que já vou pôr aqui. A pimenta moída ao momento tem sempre uma frescura boa, se quiserem utilizar a mistura 5 vasos podem fazer. O azeite virgem extra, calculo mais ou menos 2 colheres de sopa por bife, mas se quiserem pôr mais podem pôr mais. Quanto mais tiver, mais molho resulta, e o molho que resulta depois resulta numa coisa que eu depois vou ensinar a fazer, para ver se não me esqueço. Está o bife para algum lado, estão a ver? Tem bastante gordura, o bife com muita gordura não é necessário mais gordura do que esta. O vinagre, vinho tinto, se quiserem utilizar vinagre de vinho branco podem utilizar, se quiserem utilizar o vinagre podem usar. Cidra, maçã, cidra, por isso podem utilizar também vinagre de champanhe. Há vinagres mais caros, há vinagres mais baratos, há vinagres de gosto, isso depois será tudo adaptado ao vosso gosto. Vou então picar as ervilhas todas, em simultâneo as sementes de coentro também entram esmagadas. Eu não preciso pôr isto num liquidificador, nem numa varinha mágica, mas se quiserem fazer uma pasta podem fazer. Eu gosto de sentir estas ervilhas frescas, são muito agradáveis, é bastante saudável este prato. Nós conseguimos ingerir ervas misturadas que num prato com uma confecção um pouco mais prolongada
E confeccionando as ervas, provavelmente se anulariam. Mas aqui não. Aqui combinam, contrastam bem umas com as outras. Não esquecer que este molho vai ter que levar um bocadinho de sal. O molho não pode ficar só com o azeite e o restante de ingredientes. Deve levar sempre um bocadinho de sal para fazer a compensação da perda de nutrientes na gordura. Bom dia, Flávio. Bom dia, Flávio. Pode ser uma boa sugestão É uma boa sugestão para ti, para é? ti hoje. As ervinhas aromáticas, Está a dizer para teres cuidado com os dedos. a faca já sabe, já conhece o dono, só corta os alunos. Desligar a carne está pronta, agora esta carne vai repousar neste molho. Se vocês ao colocar, por exemplo, as ervas aromáticas, derem conta que o azeite é pouco, eu digo 2 colheres de sopa, mas podem pôr mais um bocadinho, conforme eu disse, o azeite depois no final pode ser aproveitado, está bem? Temos azeite suficiente para repousar o bife. O bife vai então para esta tacinha, onde vai repousar, e todos os sucos que eles libertam, que caramelizaram, será para fazer a preparação das batatas. Por isso, aí está outra parte interessante, é aproveitar a caramelização, não é queimado, simplesmente é uma caramelização muito boa, muito franca, para depois dar um molho bastante bom, que vai conferir à batata um sabor também muito especial. O bife vai repousar aqui, eu virei agora o bife, por isso este bife fica no ponto, mas vocês podem querer o bife mal passado, então nesse caso baixam a quantidade de tempo, o tempo que vocês têm de 3 minutos, por isso 1 minuto e meio mais 1 minuto e meio, pode baixar para 2 minutos para vocês deixarem a carne ao ponto, ok? O papel de alumínio vai ser a minha ajuda aqui nesta tacinha. Vou cobrir, está bem? Acho que já toda a gente viu. Vou tapar. Se quiserem podem pôr isto num tachinho aquecido. Eu aqui não tenho nada ligado, simplesmente a carne a repousar. E agora vou tratar das batatas. As batatas, conforme eu disse, já cozeram. As batatas entram numa água fria. Depois acabam por cozer lentamente e agora podemos verificar se uma batata está cozida ou não, passando a faca ou espetando a faca, vendo isso com facilidade. Um palito, mas sim, estão boas. Luís, estou a dizer a dica para cozer as batatas. A dica é água fria, é? colocar as batatas, esperar que levante fervura. Depois de levantar a fervura, não precisa de ter água a ferver. Não sei se a Rosa pode aproximar ali a água. Sim. A água não está a ferver, simplesmente está ali naquele calor intenso, o que vai fazer cozer a batata sem prejudicar o resto. Se quiserem utilizar bem nesta receita, podem usar. Vou tirar as batatinhas, vou colocar azeite, vou colocar um dente de alho esmagado. Se quiserem tirar a pele, podem tirar a pele. Uma coisa muito interessante que é capaz de dar algum barulho, e eu gosto de barulho, é o grelo. Simplesmente não faz diferença absolutamente nenhuma. É indigesto porquê? Porque ele tem muita força. O alho pensa que está a crescer para nascer, ou seja, que está a germinar. Este germe tem muita força. Se eu pusesse aqui 3 dentes de alho, mais este alho, aí ficaria muito intenso, sabor muito intenso e poderia ficar indisposto. Agora, se eu utilizar só este dente de alho, conforme está, não tem problema nenhum. Por isso, o que eu digo é, um dente grelado acaba por ter o sabor de 2 ou mais dentes, ou 3 dentes até, sem prejudicar a receita. Deixar dourar ou fritar um bocadinho este alho. Eu podia aproveitar aqui um bocadinho de vinho branco, mas eu não quero. Eu quero pôr as batatas com estes sucos da carne agarrados, que elas agora entram úmidas e rapidamente elas começam a aumentar. É muito fácil fazer isto. A batata coze praticamente 8, 10 minutos. Vejam, aquela caramelização que eu tinha na frigideira levantou. Não sei se a Rosa consegue aproximar. Levantou, simplesmente desapareceu. Ou seja, libertou-se da umidade da batata, com a ajuda da umidade da batata, mais um movimento que eu faço para poder limpar essa caramelização. Eu não pus ali funcho, mas vou pôr funcho a seguir para decorar, acho que fica bem. Um bocadinho de massa pimentão. Vou utilizar agora um dente de alho esmagado, visto já ter lá um alho grelado, para não dar muita força, vamos pôr um dente de alho esmagado. Só assim.
A batata continua a saltar aqui nesta mistura. Eu podia agora que me chegasse um bocadinho de salsa fresca, faz favor, que eu trouxe pus no bife. Salsa fresca. As batatas estão praticamente prontas. O que é que as batatas fazem aqui neste molho? No fundo vão buscar sabor, porque a batata acaba por estar cozida, não tem golpe, e assim que ela começar a receber esta gordura, acaba por tomar sabor, porque elas abrem um bocadinho. Não sei se a Rosa pode aproximar só para vocês verem, que a batata não tem golpe, mas ela rebenta, a pele estala, e ao estalar a pele, ela vai buscar os sabores que nós colocamos na frigideira. Nós estamos a trabalhar com o exaustor desligado simplesmente para não ter tanto barulho, mas é mau. Para quem está aqui a cozinhar, deixa lá e a falar ao mesmo tempo, para saber estes aromas tão bons, mas que acabam por magoar um pouco a garganta. Estou aqui um pouco à rasca e não tem picante. Pois, era isso que eu ia dizer. E não tem picante, mas vai ter, só por causa das coisas. Lembraste? Por causa das coisas, não é? Ora bem, salsa picada. Vou colocar a salsa, rolar as batatas. Neste momento, como vocês veem, a Rosa podes por favor aproximar, eu tenho um molho engordurado, ou seja, não tenho um molho com uma forma unida, ou seja, ele está engordurado. O que eu posso fazer precisamente neste momento, a Rosa levou-me a água das batatas, mas eu podia ter deitado aqui um bocadinho de água das batatas. Não tem mal. Um bocadinho de água. O que é que eu vou fazer? O molho é como se eu estivesse a ligar esta gordura simplesmente com água. Posso pôr vinho branco, posso pôr natas. Eu acho que as natas aqui não fazem efeito nenhum. Pelo contrário, acho que falham um bocado. Está na mão. Se quiserem, podem, neste conjunto de batatas, podem pôr courgette, berinjela, cenoura cozida, podem pôr ervilhas, brócolis, podem fazer uma mistura muito simpática com esta preparação. Acho que fica muito interessante o aproveitamento da batata cozida, porque aqui eu cozi a batata propositadamente para fazer o prato, mas eu posso perfeitamente ter batata cozida, partir aos pedaços, saltear da mesma batata. Agora sim, se a batata já estiver desfeita, o ideal então é fazer uma esmagada, uma esmigalhada de batata e aproveitar na mesma os sucos da carne. O bife descansou, eu posso rolar só mais uma vez o bife, mas já está aqui a libertar aquilo que nós queremos. Podia ficar aqui mais tempo o bife, mas eu vou empratar. Hoje é uma receita um pouco mais rápida, não que se tenha pressa, mas simplesmente que não há muito a dizer sobre a receita. Se aplicarem esta técnica para frango, porco, peru, não esqueçam, deixar um pouco mais passado. Hoje o bife está no ponto, mas para mim, ou para quem está habituado a comer esta carne comigo, mas vocês podem deixar a carne no ponto que vocês desejarem. Bem passado, mal passado, meio termo, aí será um pouco ao gosto de cada um, está bem? Eu vou fazer um empratamento aqui nesta tábua, vou colocar o bife, vou partir e servir com as batatas. Isto será uma ideia de empratamento que vocês podem ter, servirem em tábua ou servirem em outro, não tem problema. Luís, a técnica da mão para ver se o bife está bem ou mal passado assim, funciona poderá... na generalidade das carnes? Não. Mesmo mais... Vocês podem ver, imagina, se vocês juntarem ou unirem um indicador com o polegar e sentirem esta parte da mão, ela está mole, ela sente-se sangue, sente-se, está crua, não é? Vamos passar a ideia de ser molinho. A partir do momento em que eu começo a juntar o dedo médio ou o dedo anular ou o dedo mindinho, vocês vão ver que há mais tensão neste músculo, logo a tensão da carne acaba por ser a mesma. Se eu estiver a confeccionar e se eu sentir que a carne está mole, tem sangue, depois começa a ficar mal passado, meio termo e bem passado. Mas isso pode-se verificar bem na carne de vaca, vitela, se for, no pato também podem fazer isso, em todas as carnes não. No frango, já sabem, tem que ser sempre bem passado, é escusado ver outra hipótese. No porco a mesma coisa, no peru a textura da carne não presta para ser feita mal passada, por isso é o que eu digo, na carne de vaca vitela justifica, e também justifica se o bife for grosso, se for um bife assim fino não tem problema. Basta que vocês apliquem um pouco a técnica de 1,5 cm, 3 minutos de confecção e não fica bem. Vou então cortar a carne, servir com as batatinhas. Serves um bife e vocês confeccionam a carne desta forma. Não sei se a Rosa pode aproximar para vermos como é que ficou a carne. Sim.
Ela não está... A Augusta estava a perguntar sobre as ervas, porque ela o que tem mais em casa são as ervas secas, lá está. Pois, mas as frescas a encontrar é mesmo ou nos supermercados, as que conseguirem encontrar, não é? Para quem não tenha essas ervas em casa em base, por exemplo, não é? Que há pessoas que têm, mas o que, pronto, é nos supermercados, porque já tem uma grande variedade de ervas frescas também à venda, não é? Imagina que vocês querem servir este prato num grupo de amigos, em que vocês, em vez de dar jantar, dão um lanche. Vocês podem perfeitamente fazer este prato. A batata pode ser pré-confeccionada, a carne podem na confeccionar, deixar naquele molho até servir, e quando forem servir podem perfeitamente aquecer a carne um pouco na boca do forno ou mesmo no micro-ondas, e fazem um prato bom, porque vocês acabam por ter depois convívio a comer esta carne. Claro que se fosse comigo eu começava logo a procurar os pedaços maiores, mas os mais simpáticos deixavam comer essas partes, por isso não tinha problema. Mas é um pouco assim. Este molho não se desperdiça, é o das batatas, embora seja um pouco mais forte que aquele e este um pouco mais saudável do que este, não é? Este é um molho que vocês podem servir com a carne e podem pôr uma tacinha à parte para quem quiser comer também o molho. Acrescentar, sim. Vou pegar então uma colher e pôr o molho em cima. Este molho fica interessante, é bom, é agradável, é saudável, permite que vocês depois então venham as ideias do que eu faço, o que é que eu faço com este molho. Imagina que vocês têm uma massa, que querem preparar a massa para uma refeição, mas simplesmente cozeram a massa. Podem pôr este molho numa frigideira, colocar a massa, saltear, servir, como podem usar este molho para passar aqui uma carne e grelhar, porque é um molho bom para vocês fazerem isso. Por isso este molho não é todo desperdiçado. Mesmo que pensando que tem muito, come-se muito bem. Por isso, eu prefiro este molho àquele molho. Aquele molho também tem utilizações. Vocês podem, mesmo depois de ele estar pronto, guardar e podem fazer o mesmo que eu estou a explicar, mas com o molho. Vocês podem utilizá-lo para passar aqui um bife de frango ou porco e grelhar ou confeccionar assim, porque ele já tem gordura mais suficiente para confeccionar e ficar bem. Vamos então agora colocar por cima um bocadinho de ervas, só para dar aqui um toque colorido à receita. Não vou esquecer as malaguetas que a Madalena me ofereceu e que eu tenho comigo todos os dias, é a minha vitamina C. Por isso este ano, vamos lá ver se eu não consigo ficar constipado. Isto foi muito fácil de fazer, eu já expliquei, mas posso explicar outra vez. Nós temos água, temos sal, e a ferver, e colocamos estas malaguetas a ferver nessa água. Depois passamos por uma água também salgada, por isso esta água, se não estiver salgada e fria, não vai arrefecer instantaneamente a malagueta, o que pode destemperar a malagueta. Depois é conservá-la em vinagre. Aqui eu tenho alhos, só esmagados, e tenho sementes de coentros. Por isso já expliquei isto várias vezes, já também através do Facebook também já começamos a dar algumas dicas sobre as receitas que já foram feitas. As pessoas continuam a ver as receitas. Algumas são extensas, são grandes, mas está lá a explicação e é isso que as pessoas procuram. Não pequenos filmes demonstrativos da receita, mas a explicação pormenorizada da receita, e nós depois podemos dar acompanhamento ainda em direto para essas mesmas receitas. Uma folhinha de salva, mais uma aqui, só para dar um enchimento. E agora, como eu disse, utilizar o funcho, que o funcho fica bonito, em qualquer lado fica bonito o funcho, parece uma coisa assim estranha, mas muito, muito engraçada. Ok. Espero que tenham gostado. A receita é uma receita de convívio, como pode ser uma receita de jantar ou almoço de domingo, não importa. Se fizerem bife mais grosso, sigam à risca a técnica, ou seja, aquele repouso que teve, ou o tempo que esteve em repouso a carne naquela travessinha com o molho, pode ser aumentado para o dobro. Não tenham problema, porque a carne fica no ponto que vocês querem. Se ela está mal passada, ela passa um bocadinho mais. Se o frango sai no ponto, ele continua no ponto. Não vamos estragar a receita por estar mais tempo. Agora, se eu tiver que aquecer, não vou aquecer o molho, vou aquecer a carne. Ponho a carne num pratinho, aqueço o micro-ondas tipo 30 segundos, 40 segundos, retiro e sirvo com o molho. O molho, se quiserem aquecer, aquecem, mas o molho frio também é bom. Assim, é um prato de convívio, cada um pega num garfo e pica e vai tirar uma batatinha.
Pois, era isso que eu ia Esta dizer. também é Então, a parte mais interessante da receita, não é? estavas-te Eu a agora já despedir, deixo- mas não estavas a provar. Eu já deixei de tomar pequeno almoço para as quartas-feiras começar a comer carne. Só não vou tirar o pedaço maior porque já me chamaram a atenção que eu sou muito comilão, por isso vou partir esta meio por causa das coisas. E a batata vai ser uma pequenininha, por isso eu vou picar primeiro a batata, depois a carne e agora sim, olha, pouco batata. Bom. Palavras para quê, não é? Não sei se o César está a ver, isto hoje é carne. Não, pelo menos que eu saiba, não. O Filipe Machado é que entrou há pouco e mandou um abraço. Um abraço, ok. Exatamente. Pronto, Mas espero que tenham todas gostado. nós Esta é uma ideia boa para o Filipe. É um bife bom de convívio. Ele pode fazer este bife, servir numa tábua ou servir num prato de barro ou outro. E no fundo acaba por ser Quase com pica, não é? É um pica. Eu pico uma batatinha, tenho um bocadinho de carne, a carne pode ser partida, pode ser mais grossa, como podem ter uma mistura de carnes, podem ter vaca, põem de lado a repousar, põem porco, põem frango, põem peru, põem pato, põem cordeiro, vocês podem fazer um mix de carnes e fazem uma fritada mista com o molho da mesma forma. Este molho sinceramente para as batatas é bom, se quiserem pôr à parte com picante podem pôr e pronto, e vão saboreando assim a carne e conversando, que acho que é um bom prato de convívio. Espero que tenham gostado. Até uma próxima quarta-feira, para a semana que Esperemos nós, não é? Portanto, um abraço, até à próxima. vá, até à próxima. Obrigada a todos.